O tema dessa mensagem é fé ativa nas batalhas da vida. Fé ativa nas batalhas da vida. Inspirado em Gênesis capítulo 14, do verso 10 ao 20. Um texto que, para que a gente possa entender, a gente precisa ler o contexto disso. Precisamos ler alguns capítulos antes para entender o que aconteceu aqui. E nós vamos ver que os capítulos anteriores falam sobre quando Abrão é chamado por Deus para uma missão. Abrão obedece, deixa a terra, a parentela e vai para uma terra que Deus não tinha dito ainda. E Abrão, ele começa a prosperar, ele vai para o Egito. No meio do caminho ele vai para o Egito com a sua família. Abrão, ele no Egito, ele erra, mas aí ele se arrepende, ele volta a adorar a Deus. Ele prospera tanto, junto com o seu sobrinho Ló, prospera tanto que no capítulo 13 diz que começou a ter conflitos entre Abrão e Ló. Os pastores começaram a entrar em conflito. A terra era pequena para tamanha prosperidade que Deus tinha dado a Abrão, e juntamente com o seu sobrinho Ló. E aí Abrão dá a ideia: Ló, vamos separar, cada um vai para o seu lado, não tem como a gente conviver, não tem como a gente se manter mais aqui. E aí Abrão, como sendo líder, ele vai lá e diz assim: escolha você primeiro, para qual lado você deseja ir. O lado que você decidir, eu sigo para o outro lado, sem problema nenhum, eu sou bem resolvido com isso. Então a Bíblia diz que Ló olha, averigua a terra, e os seus olhos, o seu coração, o seu egoísmo, a sua intenção de lucrar mais, ele olha para um determinado período da terra, e ele diz: essa terra ela é boa, ela é fértil, essa terra ela prospera mais, eu prefiro ir para cá. E Ló diz: eu vou para o lado de cá. E Abrão diz: tudo bem, eu vou para o outro lado. Só que Ló não sabia que lá era Sodoma e Gomorra, uma terra onde o pecado predominava. Chegando lá, Ló tinha a decisão de sair, mas a Bíblia diz que ele resolve construir casa lá, ele resolve morar lá. E isso pesou sobre Ló, influenciou, talvez mudou a forma de Ló pensar, talvez mudou o coração de Ló. Existem lugares que têm poder de nos influenciar, e nós precisamos cuidar disso, guardar o nosso coração sobre as influências que são ruins para a nossa vida. Nós somos chamados por Deus para sermos influenciadores e não sermos influenciados tão facilmente. A Bíblia diz no capítulo 14 que se levanta uma guerra de 9 reis, 5 reis contra 4 reis. No meio estava o rei de Sodoma e Gomorra, e eles eram chefes das cidades. Então eles foram guerrear por poder, por bens. E aí o rei de Sodoma e Gomorra pede a batalha para esse rei chamado Quedorlaomer. Esse rei, irmãos, representa no mundo espiritual uma entidade, que é aquela entidade que vem para saquear a nossa família e levar nossos parentes para distante de Deus. Ele vence a batalha, ele entra em Sodoma, ele saqueia os bens de Sodoma e leva Ló como capturado. Ele resgata Ló e leva como prisioneiro. Preste atenção, porque existe uma entidade maligna que ela trabalha para aprisionar a nossa geração, para aprisionar nossos filhos, para aprisionar nossos parentes. E nós somos chamados por Deus para guerrear essa batalha e vencermos essa batalha. Ló é levado prisioneiro, não basta só Ló, mas ele é levado também com a sua família e também com os seus bens. O inimigo ele entra e resgata tudo. E aí é onde a gente entra no versículo, no texto que nós lemos. Esse capítulo apresenta uma narrativa desse conflito, e acima de tudo da coragem de um homem chamado Abraão, de tomar para si uma batalha que não era dele. Abraão, depois conhecido como pai da fé, enfrenta a colisão desses reis, poderosos para a sua época, simplesmente por um coração, irmãos, que estava em Deus. Eu quero que eu e você nessa noite possa ouvir muito poderosamente e profundamente o que o Senhor tem para nos falar, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com outro coração. Você vai sair daqui hoje olhando de forma diferente para a sua família. Você vai sair daqui nessa noite olhando de forma diferente para o seu chamado que Deus tem para você. Esse texto, irmãos, Abraão, ele vai, persegue, vence e recupera. Essa história não é apenas uma batalha física, mas revela, acima de tudo, princípios espirituais profundos, que nos levam a vitórias, a manifestações abundantes divinas na nossa direção. Em um mundo como esse, que nós estamos com batalhas constantes,
Esse texto nos ensina que a verdadeira abundância de Deus, prosperidade de Deus, bênção de Deus, não vem sobre nossas forças humanas, não vem por meio da nossa sabedoria humana. Nós precisamos aprender aqui nesse texto e explorar princípios que nos convidam a acessar esse lugar onde Deus tem a vitória para nos dar. Nós precisamos de uma fé ativa nas batalhas da vida, amém? Você precisa de uma fé mais ativa nas batalhas da sua vida. Como eu posso acessar isso, pastor? Primeiro princípio, busque ouvir Deus falar com você. Busque ouvir a voz de Deus. Primeiro princípio é a sensibilidade à voz de Deus. A nossa fé, irmãos, a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos construir uma sensibilidade em comum para a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é mais do que escutar com nossos ouvidos. Pastor, eu sempre tive a dúvida de como é a voz de Deus, porque eu fico esperando que Deus fale, assim como Ele falou com Samuel. Samuel ouviu Deus falar e respondeu: eis-me aqui. Talvez Deus já vem falando com você há muito tempo e você não está sendo sensível para ouvir. Talvez Deus já está falando com você por meio de uma intenção interior, por meio de uma voz interior, por meio de pessoas, por meio de circunstâncias e até lugares. Nós precisamos estar mais sensíveis para ouvir Deus falar além do que os nossos ouvidos escutam. Ouvir a voz de Deus é sentir uma certeza interior, é você ter uma convicção, uma paz que vem de dentro para fora. E ao ouvir a voz de Deus, nós precisamos escolher confiar naquilo que Deus está falando, confiar e semear, para que essa voz se torne um impulsionador para nossas decisões. E uma das coisas que não nos pode faltar é a comunhão com Deus, para que a gente possa estar sensível a ouvir a voz de Deus e agir com fé. Nós precisamos ter comunhão com Deus, porque a comunhão é fundamental para que Ele nos guie, para que Ele fale conosco. A Bíblia diz que Abraão, ou Abrão, porque é a mesma pessoa, ouviu Deus falar. Abrão não ouviu só um jovem que fugiu da batalha e chegou lá todo transtornado porque tinha conseguido escapar da guerra, mas esse era a voz de Deus. É Deus permitindo que aquele jovem escapasse da batalha, era Deus enviando ele para o lugar certo, era Deus movendo as águas. Abrão entende que não era apenas uma pessoa para falar aos seus ouvidos, mas era Deus chamando ele para uma missão. Então Abrão, ele ouve o que aconteceu. O jovem chega até onde Abrão está e diz: olha, foi uma tragédia, uma catástrofe, os reis invadiram Sodoma, levaram os bens e levou também o teu sobrinho Ló prisioneiro. Abrão não ouve apenas com os ouvidos, Abrão ouve com a sua sensibilidade espiritual. Eu quero profetizar que Deus, através do Espírito Santo, vai gerar sensibilidade espiritual aos seus ouvidos e ao seu coração. Você ouvirá coisas e segredos de Deus que vão te guiar para o caminho certo. Abraão ouviu sobre o cativeiro de Ló, e a Bíblia vai dizer que de imediato Abraão, ele não hesita, ele convoca homens da sua casa e partiu em direção aonde Ló estava. Isso reflete, meus irmãos, acima de tudo, uma vida de obediência à voz de Deus. Nós precisamos nesse tempo estarmos sensíveis a ouvir o que Deus está falando. Deus está falando com você, Deus está falando com você em áreas específicas da sua vida. Você precisa estar sensível e crer, e fazer com que a sua fé seja uma fé ativa. O que é ser uma fé ativa nas batalhas da vida? É quando a gente ouve a Deus e não hesita, a gente obedece aquilo que Deus está falando. Ele vai lá e se move. Isso reflete a vida de obediência que Abraão já tinha, desde quando Deus chamou para deixar a sua terra. Nós aprendemos aqui, irmãos, que a fé não é passiva, a fé precisa ser ativa. Ela ouve e ela age.
Ela ouve e ela te impulsiona. Hebreus 11, verso 8, descreve Abraão como alguém que pela fé obedeceu e saiu. Em tempos de batalhas como a de Ló, a fé precisa nos impulsionar a perseguir o que Deus nos confiou, a lutar por aquilo que Deus nos entregou, a ir até o final para não perder aquilo que Jesus conquistou para nós. A sua família é preciosa, a sua família é preciosa, amém? Não desista da sua família, não desista daquilo que Deus te confiou, não desista daquilo que Jesus conquistou naquela cruz por você. Não entregue fácil aquilo que foi conquistado com sacrifício. Abraão nos prova isso, que a fé precisa ser ativa. Ele vai de forma impulsionada a perseguir o que Deus nos confiou, confiando acima de tudo que aquele que o chamou era capaz de dar vitória. Abraão recuperou, porque a Bíblia diz que ele vai lá, pega os 318 homens da sua casa, treinados por ele, leva-os para onde estava Ló. Ele vai, a Bíblia diz que ele tem vitória. Deus dá vitória a Abraão, porque é o Deus da abundância, é o Deus da vitória. A sua provisão é surpreendente quando nós agimos por fé. Todas as vezes que você se mover por fé, Deus vai honrar a sua fé. Deus honra a fé daqueles que honram a Deus. Deus honra a fé dos que honram a Deus. Todas as vezes que você honrar a Deus nas suas escolhas, Deus vai honrar a sua decisão. Quando Abraão parte para a vitória, para resgatar Ló, sem saber o que esperar, porque às vezes a gente vai para a batalha, irmão, sem saber o que nos espera. Às vezes a gente vai para a guerra sem saber o que está diante de nós, e simplesmente a gente é pego dentro de uma batalha. A guerra e a batalha não era de Abraão. Quantos daqui já entraram em batalha que não era sua? Abraão vai lá e toma a batalha, e vê Deus prover a vitória. A provisão de Deus é surpreendente, porque viu Abraão agir pela fé. Pense, meus irmãos, em uma perda na sua vida. A sensação de Abraão é: eu perdi meu parente, eu perdi um familiar, eu perdi uma geração. Pense em algo que você perdeu, talvez um relacionamento, talvez a saúde, talvez uma liderança, talvez um emprego. Que tal você ouvir hoje Deus falar com você? Está na hora de você talvez ser mais ativo. Está na hora de você talvez ser mais sensível à voz do Senhor. E saber acima de tudo que Deus pode restaurar aquilo que você perdeu. Porque Deus é um Deus de recomeço. Esse Senhor que nós cremos da palavra é um Deus que nos mostra que Ele é capaz de recomeçar histórias que as pessoas dizem que é um ponto final. Deus vai lá e surpreende da forma abundante e te faz recomeçar, e te faz resgatar aquilo que o diabo roubou de você. Deus é um Deus que é capaz de nos restituir aquilo que o diabo roubou. Posso ouvir um amém nessa noite? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Me ajuda aí a pregar em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Nós cremos em um Deus que usa cenários de uma fé ativa para realizar o extraordinário. É um Deus que surpreende. É um Deus que é capaz só de encontrar a sua atitude de fé para Ele fazer o extraordinário acontecer. Segundo princípio, use de uma liderança estratégica. Mas pastor, eu não sou líder. Você é líder em alguma área da sua vida. Não tem como ninguém ser líder. Você lidera, nem que seja você mesmo. Mas use de forma estratégica aquilo que você tem capacidade de usar. Abraão, ele não improvisou. Abraão, ele levantou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, como diz o texto. Você acabou de ler que Abraão, ao saber que precisava entrar numa batalha, ele não improvisa. Ele usa das suas ferramentas. 318 homens. A ideia de que os 318 homens eram nascidos em sua casa não era que era filho de Abraão, até porque a história da casa de Abraão era uma infertilidade da sua esposa, e Abraão já era de idade, mas simboliza, irmãos, a importância aqui de um discipulado, de um relacionamento, de uma conexão. 318 homens que estavam na sua casa,
conviviam com Abraão todos os dias, via a fé desse homem, via a sua devoção, via a sua obediência, via a sua renúncia. 318 homens que não disseram não quando Abraão precisou, homens que estavam lá para dizer assim: a sua luta é a minha luta, a sua guerra é a minha guerra. Para onde nós vamos? Balança a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você precisa ser como um desses, que quando alguém precisar de você, você vai poder servi-lo. Se a guerra não era de Abraão, imagina desses homens. Mas isso é uma lição espiritual para mim e para a sua vida. Aqui fala de um princípio chamado discipulado, conexão. Discipulado é vida na vida, discipulado é a gente conhecer pessoas que a gente nunca viu na vida, mas a gente se conecta a ela por uma causa maior e uma missão. E a gente está conectado ao ponto de dizer assim: a sua guerra é a minha guerra. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, talvez você não conheça bem, ou talvez você conheça porque é da sua família, mas diga a ela assim nessa noite, olhando nos olhos dela, diga assim: a sua luta é a minha luta. Diga assim: as suas batalhas são também minhas, porque nós estamos conectados. Você pode olhar para alguém distante e dizer isso também. Olha para alguém longe, diga assim: ei, a tua guerra é a minha guerra. Ei, a tua luta é a minha luta. Diga a ela assim: quando você precisar, não hesite em me chamar, porque eu quero guerrear com você essa guerra, e eu sei que o Senhor nos dará vitória. Amém. Aleluia, aleluia. Deus está falando com você, irmão. Me ajuda a pregar aí, porque você precisa se manifestar, dar uma glória a Deus. É isso mesmo, Senhor. Fala comigo, porque tem gente aqui que hesita demais, que diz assim: o problema não é meu. Ah, meu irmão, como Deus queria te usar. Quando você diz assim: o problema não é meu, Deus vai dizer: então tá bom, eu não vou te usar. Irmão, família não larga a mão de ninguém. Pega na mão dessa pessoa, ela diga assim: nós somos uma família. Diga a ela: nós somos uma família. Diga assim: família não deixa ninguém para trás. Diga assim: família não larga a mão de ninguém. Diga assim: se você está com luta, essa luta também é minha. Ah, irmão, isso é poderoso demais, porque Abraão podia ter ido sozinho. Abraão podia ter dito: meu sobrinho está lá, é a minha família, é meu sangue, foi aquele que eu tirei de Ur dos Caldeus comigo, ele saiu comigo para a terra prometida. Como é que eu vou deixar ele agora, irmão? Eu vou lá. Mas Abraão chega na sua casa e diz assim: olha, eu estou passando por um problema, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu sozinho eu não vou conseguir vencer. E o mais fantástico é que Abraão não escuta o não de nenhum deles. Todos disseram: aonde é a batalha? Nós estamos prontos para ir. Nós estamos prontos para ir. Nós vamos com você, não vamos deixar você sozinho nessa não. Se é uma guerra, nós vamos lutar juntos. Se tivermos que morrer, nós vamos morrer todo mundo junto. Abraão vai lá, 318 homens formados, equipados, com uma identidade definida, prontos para batalhas espirituais. Isso mostra a preparação de um discipulado sadio, que é as duas vias, porque discipulado não é feito de uma via só, irmão. Discipulado não funciona só do líder para o discípulo. Discipulado precisa ter também investimento do discípulo ao líder. Isso mostra uma preparação sadia. Abraão pega os 318 homens e sai. O que esperavam eles lá? Era um exército valente e poderoso, 5 reis. Alguém poderia dizer: mas Abraão, é impossível a gente conquistar. Deixa para lá isso, já perdeu, Ló já está perdido, não tem mais como. Então,
A gente tem um Deus que não perde batalha, irmão. Nós servimos a um Deus que não perde batalha para o inimigo. Nós servimos a um Deus que é o Jeová Rafa, o poderoso nas batalhas. Ele não perde ninguém para o inimigo, Ele não perde nada para o inimigo. Deus não deve nada para o inimigo. Nós estamos em menor número, mas o menor com Deus se torna maior. Nós vamos, e Abraão monta uma estratégia, e aí é onde você precisa, irmão, usar de estratégias que vêm do alto. Quer mudar a história da sua casa? Use estratégias que vêm do alto. Quer mudar a história da sua geração? Use estratégias que vêm do alto. Para de querer usar a estratégia dessa terra, não vai dar certo. Se você usa a estratégia dessa terra, você talvez não consiga entrar na terra prometida que Deus tem para você e a sua família. Abraão usa estratégia. Abraão diz: a gente não vai chegar de vez, nós vamos se dividir, nós vamos cada um por um lado, nós vamos pegar eles à noite, pegar o inimigo de surpresa e a gente derrota o inimigo. O que nós aprendemos aqui? Que a gente não pode agir de qualquer jeito. Diga a essa pessoa: para de você querer agir com afobação, com pressa, com emoção, sem consultar Deus, sem estratégia nenhuma. Diga assim: talvez está dando errado porque você é afobado. Está na hora de você ter mais cautela, sabedoria e estratégia, porque o inimigo não é poderoso, você que está dando a arma para ele. Está na hora de você derrotar o inimigo que está tentando derrotar a sua casa. Abraão usa uma estratégia, divide o grupo, monta o esquema da estratégia, porque você não vê Abraão agindo de qualquer jeito. Porque quem age de qualquer jeito, irmãos, pode colocar tudo a perder. Provérbios capítulo 2, verso 11 afirma que as escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. Isso sugere que a falta de sabedoria e entendimento que leva à pressa resulta em ausência de proteção e segurança. O que você mais precisa hoje é proteção e segurança do Senhor. Mas não é fazendo de qualquer jeito. Você precisa ter sabedoria e estratégia. Não haja com afobação. Não haja com emoção. Conheço muita gente que agiu por emoção e se arrependeu depois. Eu não fico, eu não quero saber. Depois a ficha cai, a pessoa se dá conta e se arrepende. Conhece alguém assim? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e você vai ver. Por que a gente faz isso? Quem nunca? Quem nunca errou, feito Ló errou? Quem nunca foi um Ló da vida, irmão? Que quando teve a oportunidade de acertar, ele escolhe baseado na sua afobação, na sua emoção, porque a Bíblia diz que ele analisou por muito tempo as terras. Ou seja, ele foi lá, olhou, essa não vai dar em nada. Foi lá, olhou, rapaz, essa aqui tem um negocinho bom. Foi lá, olhou e disse: rapaz, essa aqui é melhor do que aquela. Eu vou deixar Abrão com aquela e vou ficar com essa. Quem nunca foi um Ló da vida? Em algumas áreas da nossa história. Escolhe por afobação, escolhe por egoísmo, escolhe porque é o melhor para você, mas se deu mal, porque ele foi para um lugar onde não deveria ter ido. Construiu casa, passou a morar em Sodoma, enfrentou uma batalha que não suportou, foi levado pelo inimigo, prisioneiro do inimigo, perdeu todos os seus bens para o inimigo. Mas olha para essa pessoa assim, diga assim: um dia você foi um Ló, não tem problema, porque existe um Deus que levanta um Abraão na sua direção. Você não entendeu? Diz mais uma vez para ela, diga assim: se um dia você agiu como Ló, diga assim: descansa teu coração. Eu vim nessa noite para te dizer que Deus, aquele que te vê todos os momentos, Ele levanta um Abraão para te ajudar a resgatar você e a sua casa. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Meu irmão, olha para essa pessoa e diga assim: ei,
Se não tem Abraão ainda na sua vida, eu estou aqui para ser como Abraão para você. Aleluia! Aleluia! Diga assim: hoje o Senhor está me formando como Abraão da minha casa. Irmão, 318 homens. Fui pesquisar por que esse número. A tradição judaica vai falar que 318 é interpretado como a soma dos valores numéricos da letra do nome Eliezer. Porque o alfabeto judaico, cada letra tem um significado. Não é feito o nosso português, que o significado está na palavra. O significado está na cada letra. E quando se pega os 318, se fala sobre Eliezer. Eliezer, irmãos, ele foi o servo mais leal que Abraão teve. Então, logo nós entendemos que esses 318 homens foram a dois na lealdade, na aliança, no coração, na missão. Aqui sugere que Eliezer foi uma peça-chave, não só na formação desses homens dentro da casa de Abraão, mas na vitória que Deus deu a Abraão. Aqui nos ensina que a lealdade, ela nos dá vitória. A lealdade nos atrai a abundância de Deus sobre as nossas vidas. Não representa só um grupo específico de guerreiros leais e treinados, e sim também representa, mas acima de tudo, uma preparação e uma disposição. Coloca a mão no ombro dessa pessoa e diga assim: eu quero liberar sobre você nessa noite essa mesma disposição de você ser como um desses leais, guerreiros, incansáveis e que estão abraçando as batalhas, porque serve a um só Deus. A vitória aqui não é acidental. A vitória, ela é intencional. Ela flui da fidelidade, ela flui da lealdade. Provérbios 21, 31, a Bíblia nos ensina: prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então faça a sua parte, porque Deus está pronto para fazer a dele. Prepare o caminho para a vitória, porque Deus já está pronto para te dar a vitória. Prepare o caminho para a abundância, porque as janelas do céu já estão abertas na sua direção. Prepare o caminho da sua prosperidade, porque Deus já resolveu te abençoar. Prepare o caminho para a sua geração entrar na terra prometida, porque Deus já te conduziu até lá. Então invista na sua casa, invista na preparação, invista na igreja do Senhor, invista no seu conhecimento bíblico. Treine-se, prepare-se, porque Deus já está pronto para te dar a vitória. Deus usará a sua preparação para manifestar a abundância no meio das guerras. Abraão não vai de qualquer jeito, ele pega os 318 homens preparados. Agora eu me pergunto, quando começou essa preparação? Porque nem guerra tinha. Pega essa chave aqui de Deus, irmão. Você só vai ocupar lugares se você estiver preparado para entrar neles. Deus só vai te levar a lugares se você estiver preparado antes, para você entender os lugares que Deus vai te levar. Então se prepare, diga a essa pessoa: se prepare. Diga assim: se prepare, porque o que vem aí é coisa grande. Diga assim: Deus não trabalha com coisa pequena, Deus só trabalha com coisa grande. Diga assim: o que vem na sua direção é coisa grande. Então se prepare para acessar o grande de Deus, a abundância de Deus na sua vida e na sua casa. Ou você não lembra de Davi? Davi, ele começou matando um leão. Depois Davi vence um urso.
para quando chegasse na batalha contra o gigante, ele está preparado. Existem gigantes que vão aparecer na sua direção, mas eu creio que você vai estar preparado para vencê-los, amém? Não espere chegar à batalha, se prepare antes. Se prepare antes. Se prepare antes, amém? Onde estão os guerreiros que vão se preparar? Onde estão os valentes do Senhor que estarão se preparando nesse tempo para derrubar todos os gigantes que aparecerem? O inimigo não vai saquear sua casa, o inimigo não vai levar a sua parentela, o inimigo não vai tirar os seus bens. E por último, para a gente encerrar, rejeite a glória humana, dependa totalmente de Deus. Rejeitar a glória humana significa não dar importância ao reconhecimento, irmãos. Aplausos são hoje, amanhã são vaia. Hoje a pessoa te elogia, amanhã ela está te criticando. Hoje ela te aprova, amanhã ela te reprova. Hoje ela está do teu lado, amanhã ela te dá as costas. Pessoas vêm, pessoas vão, mas o único que permanece para sempre é o Senhor nas nossas vidas. Hoje ela precisa de você, mas quando ela estiver bem, ela vai dizer que você não serve mais. E é assim a vida, amém? Foi assim com Jesus, vai ser diferente conosco. Mas o que nós precisamos é rejeitar todo tipo de glória humana, é nós ficarmos confiando somente no Senhor, buscar a glória que vem de Deus, pois as coisas que são humanas são passageiras. E olha, muita coisa humana desvia o nosso foco. Escolher a glória de Deus ao invés da glória humana é não viver para agradar o mundo, irmãos, mas para agradar ao Senhor. Buscar acima de tudo a intimidade com Ele, para que a gente possa obedecer a Ele, porque só Ele pode nos conduzir a uma vida de vitória. A aprovação das pessoas, ela é passageira. A aprovação das pessoas, ela é limitada, ao contrário da glória que vem de Deus, que ela não se limita a nossas limitações, ela transborda e ela é infinita. Após a vitória de Abraão, a Bíblia diz que Abraão vai lá, é poderoso demais, irmão. Abraão vai à guerra pela vida de Ló. Eu quero profetizar que você vai ter esse coração. Você vai ter esse coração, amém? Você vai ter esse coração também. Abraão vai lá, luta contra os reis. A Bíblia diz que os reis fogem. Abraão resgata os bens que foram levados, e ele chega até onde está Ló. E eu fico imaginando a cena, quando Abraão chega, vê Ló aprisionado. Porque para Ló, irmão, para Ló não tinha mais jeito. Para Ló ele foi levado como escravo para um outro reinado. E para ele viveria eternamente assim. Eu fico pensando como a cabeça de Ló não deveria estar, como o seu coração, a angústia da sua alma, dizendo: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu joguei tudo a perder. Eu poderia ter escolhido um outro lugar, mas escolhi vir morar aqui em Sodoma. Coloquei tudo a perder, o que Deus me deu de bens. Quantas bênçãos Deus não me deu. Deus me abençoou tanto. Deus me deu uma família. Hoje eu não tenho nada, estou aqui, eu vou morrer aqui, não tem mais jeito. Quantas pessoas hoje não estão vivendo assim como Ló, porque errou um dia, porque tomou uma decisão equivocada, porque tropeçou, porque caiu, porque falhou, e estão aí com a alma dilacerada, jogando tudo a perder. Não tem mais jeito aos seus olhos, mas eu quero profetizar que Deus vai te dar esse coração que deu a Abraão, para você ir em busca dessas pessoas que estão como Ló, achando que não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque Deus não se esquece daqueles que Ele escolhe. Abraão chega, Ló olha e diz: é você, Abraão, meu tio? Abraão diz: Ló, Deus não esquece de você. Deus não te esquece.
Eu vim aqui porque Deus me tirou de onde eu estava. Deus fez queimar no meu coração. Deus fez queimar na minha alma a necessidade de ajudar você, de não deixar você morrer, não deixar você para trás, não deixar você sozinho. Abraão pega Ló, leva de volta. No meio do caminho, a Bíblia diz que Abraão se encontra com Melquisedeque. Se encontra com o rei de Sodoma primeiro. O rei de Sodoma diz: ei, Abraão, deixa eu te dar parte desses bens que você recuperou, fique para você. Diga a essa pessoa: cuidado com as ofertas do inimigo. Diga assim: quando você vence uma batalha, o inimigo vai te oferecer uma oferta de despojo, aonde vai tirar a glória que Deus te deu dessa batalha. Fica com parte dos bens para você. Pode ficar. Você é merecedor. Você venceu a batalha. Você merece. Foi você que guerreou essa luta. Você merece ficar com uma parte para você. Foi você que foi lá, saiu da sua casa, pagou um preço. Você foi lá, enfrentou. Agora é mérito seu. Abraão diz, olhando para eles assim: jamais, eu não posso aceitar, porque se eu aceitar, amanhã você vai dizer que você me ajudou. Não, a minha vida pertence ao Senhor, e a vitória foi o Senhor quem me deu. Nós precisamos de um coração desse, nós precisamos de um discernimento desse, para entender quando são as ciladas do inimigo, para perceber quando são as ofertas do inimigo, para roubar a glória de Deus. Não, rejeite todo tipo de glória que não venha de Deus, rejeite todo tipo de glória que não venha de Deus para a sua vida. Foi o Senhor que fez, foi o Senhor que prometeu, e é o Senhor que te dará a vitória. Então a glória dele Ele não divide com ninguém. Ou você dá a glória para Ele, ou você está tirando a glória dele e colocando a glória em homens. Abraão diz: não posso, jamais. Pode ficar. Abraão diz: pode ficar com os despojos para você. Eu não quero nada que é seu. Diga nessa noite assim: eu não quero nada que não venha de Deus para a minha vida. Mas diga para os céus ouvir: eu não quero nada que não venha de Deus para a minha vida. Amém, amém. Dá glória a Deus, aplauda Ele nessa noite. Verso 23, Abraão recusa os bens que veio do rei de Sodoma, dizendo assim: não, eu não quero que você diga que você me abençoou. Não, eu não quero que você diga que você me ajudou. Quando Abraão sai desse ambiente, ele se depara com Melquisedeque. Melquisedeque olha para Abraão. A Bíblia diz que Melquisedeque é a figura de Cristo, porque não tem genealogia, não tem começo nem fim. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E olha para Abraão e diz assim: Abraão, bendito seja o Deus Altíssimo que te deu a vitória sobre os teus inimigos. Uau! Pega isso aqui, irmão. Todas as vezes que você declarar os feitos do Senhor para a sua vida, Deus vai te abençoar, liberando um outro nível para a sua vida. A Bíblia diz que Abraão, cheio de gratidão, ele pega daquilo que Deus tinha dado e dá o dízimo para Melquisedeque. 10% de tudo que ele tinha. Abraão diz: eu preciso reconhecer que foi o Senhor que me deu a vitória. Eu não estou pregando sobre dinheiro, estou pregando sobre princípios bíblicos. E a gente precisa entender
que esses níveis e princípios nos faz desatar na nossa vida. E que aqui não se resume a lei, porque nem lei de Moisés existia ainda. Aqui é gratidão. Diga assim, um coração grato. Diga, um coração grato é um coração que reconhece a vida do Senhor, as bênçãos do Senhor e a prosperidade do Senhor. E eu quero terminar aqui, irmão. Deus espera que a sua fé, assim como Abraão, seja o cenário ideal para Ele agir de forma poderosa. Tudo que nós precisamos hoje, talvez você que está aqui nessa noite, você se encontre como um Ló. Você errou, falhou, entregou tudo que você tinha. O inimigo veio, roubou a sua paz, sua alegria, roubou a sua esperança, roubou seus bens, roubou sua família. Mas eu quero dizer que o Senhor não esquece de você. O Senhor não esquece de você. O Senhor não está com os olhos fechados na sua direção. Ele não está com os ouvidos tampados para as suas orações. Ele não está negligente às suas lágrimas. Ele não está passando vista grossa nos seus joelhos encalejados. Ele não está sem querer ver a sua dor da alma. Ele não está sem querer ver o que você anda passando. O Senhor, Ele levanta um Abraão na sua direção nessa noite, para guerrear com você na sua guerra, e para te dar a vitória que Ele tem preparado para você. Assim será em nome de Jesus. A fé de Abraão foi o cenário que Deus precisou para fazer o impossível. A sua fé será o cenário que Deus vai precisar para realizar o milagre que a sua casa precisa. Assim será sobre a sua vida. Assim será sobre a sua vida, amém? Você pode dizer a 3 pessoas, assim será sobre a sua vida. Eu declaro nessa noite, Deus vai levantar um Abraão na sua direção. Diga assim, não se preocupa, existe um Abraão que vai cruzar o teu caminho, e ele vai te ajudar nas tuas batalhas, ele vai te ajudar nas tuas guerras, ele vai te ajudar a mudar essa história. Ele vai estar com você nessas batalhas. Ele vai entrar lá no cenário da tua dor e vai dizer: ei, o Senhor me trouxe aqui para mudar a sua história. Aleluia, 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 aleluia. Talvez você diga assim, mas pastor, eu não estou vivendo o que Ló viveu. Então olha para o teu lado e diz a essa pessoa assim: você está diante de um Abraão nessa geração. Escute, essa semana, Deus vai te usar na direção de alguém. Alguém que está como Ló, perdido, sem esperança. Talvez alguém dentro da sua casa. Deus está queimando no teu coração a partir de hoje. E você será como Abraão. Talvez você não vai precisar fazer nada. Talvez você vai precisar dizer: essa guerra não é só sua. A partir de hoje, eu estarei guerreando com você essa batalha. E Deus vai te dar a vitória. Você crê nisso? Você crê nisso? Em nome de Jesus.